E se eu te dissesse que a verdadeira chave para manifestar aquilo que você mais deseja não está no esforço, nem na ansiedade, mas na calma? Não é sobre parar de querer, nem sobre se enganar fingindo que já tem. É sobre entrar num estado tão profundo de confiança que o desejo deixa de ser uma falta e vira uma presença silenciosa. A maioria das pessoas corre, planeja demais, força demais, como se o universo só funcionasse sob pressão. Mas existe um outro tipo de movimento, mais sutil, mais interno, que acontece quando você está calmo de verdade. Essa calma não é passividade, é presença. É um sinal claro de que por dentro você já acredita que está tudo vindo na direção certa. Quando você se conecta com essa calma, você começa a agir diferente. Suas decisões deixam de vir da carência e passam a vir da clareza. Você fala com mais leveza, se move com mais intenção, e até os outros começam a perceber algo diferente em você. É como se seu corpo já soubesse o que está por vir e se preparasse, não com medo, mas com abertura. Carl Jung, que dedicou a vida a explorar os mistérios da alma humana, sabia que o que está no inconsciente molda a nossa realidade. E quando você cultiva a calma, é como se dissesse ao seu inconsciente: eu já sou. E a partir daí, tudo começa a se alinhar. Não porque você correu atrás, mas porque você se tornou exatamente quem precisava ser para receber. A calma verdadeira não é o oposto da ação, mas sim a origem de uma ação mais consciente. Quando você está calmo de verdade, suas decisões não vêm da urgência de resolver, mas da lucidez de quem sabe esperar. É como se, dentro de você, uma bússola começasse a funcionar com mais precisão. E isso muda tudo. A maioria das pessoas está constantemente agindo por impulso, tentando tapar buracos que só existem porque elas ainda não confiam no processo. Tomam decisões por medo de perder tempo, se relacionam por medo da solidão, aceitam ofertas por medo da escassez. Mas toda escolha feita com pressa tem um custo, o custo de não ouvir a própria intuição. E é isso que a calma devolve: a capacidade de escutar o que está além do barulho da mente. Escutar com o corpo, com a respiração, com o tempo certo de cada coisa. A ação que nasce da calma não é lenta, mas precisa, e por isso tem mais impacto. Essa presença tranquila comunica uma nova narrativa ao inconsciente. Enquanto a ansiedade diz, ainda não tenho, a calma diz, já está vindo. Jung nos ensinou que o inconsciente capta símbolos, sensações, imagens internas. Ele não interpreta lógica, interpreta vibração. Quando você está em paz, mesmo diante do incerto, isso se torna uma imagem simbólica de segurança interna. E essa imagem é muito poderosa. Ela começa a influenciar como você se comporta no mundo. Seus gestos ganham mais intenção. Sua fala ganha mais profundidade. Você se torna mais seletivo, não por orgulho, mas por alinhamento. A calma transforma o modo como você se posiciona, e esse novo posicionamento transforma a maneira como o mundo responde a você. O inconsciente começa a construir uma nova identidade, mais integrada, mais coerente com aquilo que você deseja experimentar. E isso afeta desde as pequenas escolhas do dia até os grandes encontros da vida. Com o tempo, essa nova forma de estar muda também a sua percepção do tempo. Você para de se sentir atrasado, para de viver em comparação, para de se medir por resultados imediatos. E aí algo mágico acontece. Você começa a confiar mais no invisível do que na prova concreta. Começa a perceber que muitas coisas já estão em movimento, mesmo que ainda não tenham chegado até você. Essa confiança não é cega, nem ilusória. Ela nasce da experiência de quem já viu, mesmo que por dentro, o que está por vir. E porque viu, agora se prepara. Se organiza, não com desespero, mas com presença. Quando você vive nesse estado, o desejo não queima, ele guia. E ao invés de se tornar uma obsessão, ele vira uma bússola silenciosa, apontando para um lugar onde você já sabe que vai chegar. A calma, então, não é um fim.
é um sinal de que você já está no caminho certo. A mente condicionada pelo medo acredita que se você não estiver sempre em movimento, algo vai dar errado. Ela associa o descanso à perda, o silêncio ao fracasso, a calma à fraqueza. Mas esse é um aprendizado distorcido, que vem de anos de exposição a ambientes onde só era reconhecido quem fazia barulho, quem corria, quem mostrava serviço o tempo todo. O problema é que esse ritmo constante de fazer, sem pausa para sentir, cria uma desconexão profunda com a própria essência. E quando você se desconecta de si, começa a buscar fora aquilo que só pode ser real dentro. Você quer o amor que preencha, o trabalho que valorize, o sucesso que valide. Mas tudo isso, sem uma base interna sólida, vira dependência emocional e instabilidade. A calma, nesse contexto, se torna quase subversiva, porque ela é um retorno à origem, um jeito de dizer: eu não preciso gritar para ser ouvido, nem correr para chegar. Eu só preciso estar inteiro no que estou vivendo agora. Jung compreendia que quando você silencia o ruído externo, começa a ouvir as imagens do inconsciente. E essas imagens falam de quem você realmente é, além do ego, além das máscaras sociais. Quando você entra nesse estado de escuta, percebe que muitos dos seus desejos não eram seus de verdade. Eram desejos herdados, implantados, alimentados por comparação. E com isso, a sua energia, antes tão dispersa, começa a voltar para o centro. Você se lembra do que importa. E mais do que isso, começa a agir como quem já sabe o que quer, sem a necessidade de provar nada. Essa confiança muda completamente o campo ao seu redor, porque ela não vem de uma ideia, mas de uma experiência interna. E quando o seu corpo passa a habitar essa experiência com autenticidade, o inconsciente entende que você está pronto, não só para receber, mas para sustentar o que vier. A calma não é apenas o espaço entre um acontecimento e outro, ela é o útero do real. Nesse espaço silencioso, onde a ansiedade se dissolve e o desejo encontra repouso, começa a emergir uma nova forma de ação, uma ação que não é movida pela pressa, mas pela clareza. Você não age mais para aliviar uma angústia, mas para expressar uma verdade. As decisões passam a ser guiadas por um alinhamento mais sutil que vem de dentro. Você diz não com mais tranquilidade, escolhe melhor seus vínculos, escuta mais antes de reagir. E esse refinamento interior tem um impacto direto no que você atrai, porque agora sua frequência mudou. E quando a frequência muda, tudo que está desalinhado começa a se afastar naturalmente. Não por punição, mas por descompasso. Da mesma forma, tudo que está em sintonia começa a encontrar caminhos até você. Não porque você forçou, mas porque se tornou o tipo de pessoa que sustenta aquilo que deseja. A calma não te afasta da realização, ela é o portal silencioso por onde a realização passa. Há um momento no processo de transformação interna em que você percebe que não é mais a realidade que precisa mudar para você se sentir em paz. É você quem precisa mudar sua vibração para perceber que a paz já estava disponível o tempo todo. Isso pode soar abstrato, até poético demais, mas se você observar com atenção, vai perceber o quanto é real. Há dias em que tudo parece dar errado, não porque o mundo esteja contra você, mas porque você acordou em guerra consigo mesmo. E há outros em que tudo flui, mesmo com desafios, porque você está ancorado em algo mais profundo do que as circunstâncias. Essa âncora é a calma, e ela só se torna estável quando deixa de ser um esforço mental e passa a ser uma presença emocional. A verdadeira calma não é uma técnica, é um estado de consciência, e como todo estado, ela não se conquista de fora para dentro. Ela emerge quando você para de resistir. Jung acreditava que a psique humana carrega dentro de si tanto a sombra quanto a luz, e que negar uma parte dessas forças é justamente o que gera o desequilíbrio. A ansiedade, muitas vezes, é a tentativa desesperada do ego de controlar aquilo que pertence ao tempo da alma. É o medo de que as coisas não se resolvam, de que a vida não cuide de você. E esse medo, mesmo silencioso,
movimenta suas ações de forma confusa. Você se sente perdido, mesmo fazendo muito, inseguro, mesmo recebendo elogios, desalinhado, mesmo cercado de possibilidades. A calma, por outro lado, não vem de respostas imediatas. Ela vem do acolhimento da dúvida, do entendimento de que não saber tudo agora não é uma falha, mas parte do processo. Quando você permite que essa aceitação se instale, algo começa a se reorganizar. O corpo relaxa, a mente clareia, e o inconsciente recebe a mensagem de que você está pronto para se transformar, não porque resolveu tudo, mas porque finalmente se permitiu sentir. E é nesse ponto que a mágica real começa a acontecer. Não mágica como algo místico, separado da realidade, mas como uma nova forma de viver o cotidiano com mais presença. Você começa a perceber que aquilo que antes parecia longe começa a se aproximar, não por coincidência, mas porque você parou de bloquear. As oportunidades não vêm de repente. Elas já estavam ali, mas agora você enxerga. Os encontros certos não surgem do nada. Eles estavam cruzando seu caminho o tempo todo, mas sua pressa te impedia de notar. A calma afina a percepção, e uma vez que sua percepção muda, sua realidade muda junto. Esse é o movimento que Jung chamaria de integração, quando o mundo interno e o mundo externo começam a dançar no mesmo ritmo, e você deixa de ser alguém tentando conquistar algo, para se tornar alguém que simplesmente está em harmonia com o que deseja. Porque já não há mais conflito entre o querer e o ser. Há apenas um fluxo contínuo entre o que você sente, o que você acredita e o que você manifesta. A calma, quando genuína, transforma a sua relação com o tempo. O que antes era uma corrida se torna uma travessia. E isso muda completamente a maneira como você lida com seus projetos, seus relacionamentos e até com suas dores. Você começa a perceber que não precisa mais acelerar o ritmo da vida para se sentir seguro. Não precisa mais ter tudo resolvido para se sentir em paz, porque a paz passou a ser o ponto de partida, e não mais uma recompensa futura. Nesse estado, as decisões deixam de ser motivadas pela urgência de controlar o resultado e passam a surgir naturalmente no tempo em que o corpo e a alma estão prontos. Essa mudança sutil é poderosa, porque altera não só o que você faz, mas como você faz. Você começa a agir com mais presença, e essa presença tem um efeito magnético. Ela atrai, não pela performance, mas pela autenticidade. Atrai porque transmite a vibração de alguém que já está inteiro, mesmo em meio ao inacabado. Esse modo de viver é um convite à confiança radical, e confiar radicalmente não é cruzar os braços, esperando que a vida faça tudo por você. É fazer o que precisa ser feito com serenidade, sabendo que não é a força da insistência que abre os caminhos, mas a leveza da coerência. É dizer sim quando o coração se alinha, e dizer não quando a alma sente que não é o momento. É agir com consciência e não com pressa. Jung via a psique como um organismo vivo, que precisa de tempo, maturação e equilíbrio para florescer. E é exatamente isso que a calma oferece. Um ambiente fértil, onde as ideias se desenvolvem com mais clareza, onde as emoções deixam de ser inimigas e passam a ser bússolas, onde os ciclos são respeitados. Quando você respeita seus ciclos, o mundo começa a respeitar também, porque a sua calma vira uma declaração silenciosa de valor. Ela diz: eu não me desespero, porque confio. Eu não corro porque já estou a caminho. Esse estado interno altera sua energia de uma forma tão profunda que, mesmo sem perceber, você começa a reescrever sua história. Os padrões repetitivos começam a se dissolver. As situações que sempre te colocavam em alerta perdem a força. Os relacionamentos que vinham do medo de ficar só perdem o sentido. E você começa a escolher a partir do amor, não da carência. Começa a criar a partir da inspiração, não da obrigação. A calma cria espaço para uma nova identidade emergir. Uma identidade mais integrada, mais leve, mais alinhada com aquilo que você quer viver. Não é que os desafios desaparecem. Eles continuam surgindo,
porque fazem parte da jornada. Mas agora você os atravessa com outra postura. Você não se desespera no primeiro tropeço, nem desiste no primeiro obstáculo, porque há uma raiz firme dentro de você, e ela se chama presença. Essa raiz te sustenta mesmo quando tudo ao redor parece incerto, e é a partir dela que você cresce, com firmeza, mas sem pressa. Quando você acessa esse lugar de calma interior, algo ainda mais profundo começa a se revelar: a conexão com o seu próprio centro. Esse centro não é um ponto fixo, mas uma presença viva, silenciosa, que sempre esteve ali, mesmo quando você se perdeu na agitação do mundo. O problema é que a maioria das pessoas constrói sua identidade em torno do fazer, do alcançar, do resolver. Elas acreditam que precisam estar sempre indo para algum lugar, conquistando algo, provando valor. Mas essa busca constante cansa, e mais do que isso vicia. O vazio que deveria ser habitado com consciência acaba sendo preenchido por ruídos, distrações, urgências fabricadas. E nesse ruído, você se desconecta daquilo que é essencial. A calma, então, surge como um retorno, não como um recuo, mas como um resgate, um reencontro com a parte de você que não precisa de aprovação, de resultado ou de aplausos para existir. A parte que simplesmente é. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho pelo qual você deixa de ser apenas um reflexo das expectativas externas e começa a viver a partir da sua essência mais verdadeira. Esse processo não acontece de forma rápida nem linear. Ele exige coragem para olhar para dentro e aceitar o que encontrar. Exige disposição para silenciar as vozes do mundo e ouvir a própria alma. E isso só é possível na calma, porque a pressa distorce, a agitação anestesia. Só o silêncio permite que as camadas mais profundas venham à tona. E quando elas emergem, junto vem a clareza. Você começa a perceber o que realmente é seu e o que foi colocado em você. Percebe quais desejos vêm da alma e quais são apenas tentativas de se encaixar. E com essa clareza, tudo muda. Você não precisa mais correr atrás de nada, porque agora você tem direção. E direção é muito mais poderosa que velocidade. Essa nova postura cria uma outra relação com a manifestação. Você entende que não se trata apenas de atrair coisas, mas de se tornar alguém que vive em sintonia com o que deseja. E isso não se faz por esforço, mas por presença contínua. Você começa a sentir que o tempo está ao seu favor, que os ciclos têm um propósito e que cada fase, por mais difícil que seja, está te lapidando. E quanto mais você aceita o processo, mais o processo se abre. As coisas começam a acontecer, muitas vezes sem aviso, como se o universo esperasse apenas que você se alinhasse internamente para então mover as peças certas. E aí tudo flui, não porque ficou fácil, mas porque você ficou inteiro. Inteiro o bastante para não precisar de garantias. Inteiro o bastante para confiar. A manifestação nesse nível não é algo que você força, é algo que você permite. E o que permite é a calma, não como ausência de movimento, mas como confiança no ritmo que é só seu. É nesse estado de calma consciente que você começa a perceber um padrão que antes passava despercebido. O mundo reage à sua vibração, não às suas palavras. Você pode dizer que confia, mas se está vibrando urgência, medo ou escassez, o universo responde a essa frequência real, não à intenção superficial. E isso não é castigo, nem punição, é apenas reflexo. Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta na sua vida como destino. E muitas vezes, o destino que você experimenta é apenas o eco da sua agitação interna, da sua luta silenciosa contra o tempo, contra o medo de não dar certo, contra a sensação de não ser suficiente. Quando você está calmo, você não está apenas respirando devagar. Você está dizendo ao universo, ao inconsciente e ao corpo: eu não sou mais movido pela ausência. Eu não sou mais governado pela pressa. E essa afirmação muda a qualidade da sua presença no mundo. Essa presença, construída na calma,
começa a abrir caminhos que antes pareciam trancados. As pessoas reagem de forma diferente. Situações que pareciam travadas começam a se desenrolar. O que antes exigia esforço, agora acontece com mais fluidez. E não é porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você deixou de ser uma força de resistência. A calma dissolve resistências invisíveis. Ela tira o peso da expectativa exagerada, do controle excessivo, da autossabotagem disfarçada de planejamento. Quando você está calmo, você não está parado, você está inteiro, e é essa inteireza que atrai. Ela emite um sinal claro de que você já está pronto, não no sentido de que tudo está resolvido, mas no sentido de que você deixou de lutar contra o fluxo e começou a caminhar com ele. Essa entrega não é passividade, é maturidade. É saber que você faz a sua parte, mas não se torna refém do resultado. Você planta, cuida, mas não arranca a planta da terra para ver se está crescendo. Esse tipo de calma transforma sua identidade, porque você não está mais agindo como alguém que espera merecer. Você já se enxerga como alguém que está em processo de receber. E essa mudança é profunda. Ela muda sua linguagem, sua postura, seu olhar. Você não precisa mais forçar conexão com ninguém, porque o que é real começa a gravitar ao seu redor naturalmente. Essa gravidade emocional criada pela serenidade se torna um campo de atração silencioso. Você não precisa se explicar tanto, se justificar tanto, provar tanto. Sua energia faz isso por você. E nesse ponto, o que chega até você é muito mais compatível com a sua essência. Você não atrai mais pelo medo de ficar só, nem pelas urgências da mente. Você atrai pelo magnetismo de quem está em paz. E esse magnetismo não é algo que você controla. Ele é consequência direta do seu estado interno. Quanto mais calma, mais coerência. Quanto mais coerência, mais clareza. E com clareza, o que é seu encontra o caminho para chegar. A calma profunda não é o fim da jornada. É o solo onde tudo começa a florescer. Quando você chega nesse ponto, não porque leu em algum lugar, mas porque sentiu na pele o que é viver em paz, mesmo sem todas as respostas, você percebe que não se trata mais de conquistar. Trata-se de sustentar. Sustentar quem você se tornou. Sustentar o silêncio sem angústia. Sustentar o tempo sem ansiedade. Sustentar o desejo sem urgência. Essa maturidade interior não vem da idade, nem da experiência acumulada, mas da decisão consciente de parar de se abandonar. Parar de buscar fora o que só se manifesta quando você está em casa dentro de si. E estar em casa dentro de si é exatamente isso. Não precisar de sinais externos para saber que está tudo certo. É sentir no corpo, mesmo em dias nublados, que o sol continua lá. E que você está exatamente onde deveria estar. Jung via o inconsciente como um campo fértil, onde todos os símbolos da nossa história pessoal estão vivos, esperando serem reconhecidos. Quando você cultiva a calma, você está alimentando esse campo com novas imagens, novos significados. Está dizendo à sua história que ela pode ser reescrita a partir de outro lugar. Não mais da pressa de escapar, mas da coragem de permanecer. E permanecer não é estagnação, é enraizamento, é o contrário da dispersão. É você se tornar um ponto de estabilidade no meio do caos. E quando você se torna esse ponto, as forças à sua volta começam a se reorganizar. A vida para de te empurrar e começa a te acompanhar. Você deixa de ser alguém em defesa constante e passa a ser alguém em expressão autêntica. A calma se torna uma ponte entre o que você sente e o que você vive, entre o que você deseja e o que você manifesta. Não há mais separação. Há continuidade. E é assim que o verdadeiro poder se revela. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de não se perder em nada. O poder de manter sua vibração firme, mesmo quando nada parece certo. O poder de escolher a presença quando o ego quer desaparecer. O poder de confiar, mesmo quando não há garantias. Porque agora
Você sabe que tudo o que é real se constrói de dentro para fora. Você sabe que o que se manifesta com pressa, muitas vezes, também desaparece com pressa. Mas o que nasce da calma, cresce com raízes. E tudo que tem raiz, sustenta. Sustenta o amor, a criação, a prosperidade, a paz. E por isso, mesmo quando a dúvida aparece, mesmo quando o medo sussurra, você respira e volta. Volta para o centro. Volta para a presença. Volta para o único lugar onde a manifestação começa de verdade, dentro de você, na sua vibração mais íntima, na sua calma mais honesta, porque agora você não deseja mais como quem precisa, você deseja como quem já é. No fim das contas, tudo o que você quer viver, o amor, o propósito, a liberdade, a abundância, não é um prêmio que alguém vai te entregar quando você provar que merece. É uma consequência natural de quem você se torna quando escolhe habitar a sua própria presença com verdade. Não se trata de negar o desejo, mas de tirar dele o peso da urgência. Não se trata de abandonar a ação, mas de agir a partir de um lugar mais silencioso, mais lúcido, mais inteiro. Porque quando você está calmo, você não age para tapar buracos, mas para expressar plenitude. E essa expressão não precisa ser grandiosa. Às vezes, ela está num gesto simples, numa escolha pequena, num silêncio que não cede ao desespero. Mas mesmo simples, ela carrega uma força imensa. A força de alguém que não se apressa porque já está a caminho. A força de alguém que não implora porque já se sente completo. A força de quem entendeu que manifestar é menos sobre pedir e mais sobre permitir. Permitir que a vida venha até você. Permitir que as oportunidades te reconheçam. Permitir que o tempo faça o seu trabalho sem ser apressado por expectativas. E esse permitir só acontece quando você abandona a necessidade de provar e começa a sustentar a sua verdade. Carl Jung nos mostrou que tudo aquilo que é reprimido se esconde na sombra e que só o que é integrado pode ser vivido com liberdade. Quando você está calmo, você para de fugir das suas sombras. Você começa a vê-las com mais gentileza e, ao acolhê-las, cria espaço para que algo novo surja. Não há mais luta, há integração. E na integração nasce a coerência. Aquela coerência silenciosa que não precisa ser anunciada, mas que muda tudo ao redor. Porque a calma, quando real, comunica algo que nenhuma palavra consegue, que você já sabe quem é, e por isso não precisa mais correr atrás do que sempre esteve vindo ao seu encontro. Então, se você quer manifestar, comece por onde realmente importa. Não nos métodos, não nas técnicas, não nas fórmulas prontas. Comece por você, pela forma como você ocupa o agora, pela energia com que você faz o que já pode fazer hoje, pela qualidade da sua presença, mesmo quando nada parece acontecer. Porque é nesse silêncio que as sementes começam a germinar. É nesse espaço entre o querer e o ter que a mágica acontece. E essa mágica não é sobrenatural. Ela é profundamente natural. Ela só precisa de uma coisa para florescer: que você pare de correr para fora e comece a se encontrar por dentro, com calma, com verdade, com coragem. Porque quando você está calmo de verdade, tudo já está vindo. E a única coisa que resta fazer é estar pronto para receber. Você já percebeu que quando está ansioso por um resultado, suas ações ficam diferentes? Você tenta controlar mais. Você pensa no que pode dar errado. Você age como alguém que ainda precisa conquistar algo. E é nesse momento que você passa a agir a partir do medo, não da confiança. Mas existe um estado interno muito específico em que você começa a agir como alguém que já sabe que vai dar certo. Sem pressa, sem tensão, sem necessidade de provar. A maioria das pessoas acredita que precisa do resultado para sentir calma. Mas Carl Jung, o explorador da alma humana, acreditava que a vida externa responde à organização da nossa psique. Quando você se acalma de verdade, algo muda, sua postura muda, sua energia muda, suas decisões deixam de ser movidas pelo medo, e você começa a agir como se tudo já tivesse dado certo, mesmo antes de qualquer prova aparecer. Neste vídeo,
Vou compartilhar 5 sinais de que você entrou nesse estado interno certo e como essa calma silenciosa transforma completamente a maneira como você age no mundo. Porque talvez nunca tenha sido sobre esperar dar certo. Talvez sempre tenha sido sobre agir a partir da certeza. Vamos começar. 1. Você para de tentar convencer. Um dos primeiros sinais de que você entrou nesse estado interno de calma é que você deixa de tentar convencer as pessoas o tempo todo. Convencer de que você é capaz. Convencer de que sua ideia é boa. Convencer de que você merece a oportunidade. Convencer de que está certo. Quando existe ansiedade por um resultado, existe também uma necessidade oculta de validação. Você fala um pouco mais do que deveria, explica demais, justifica demais, defende demais. Existe uma tensão sutil por trás das palavras, como se cada conversa fosse um teste. E as pessoas percebem. Mesmo que você não diga explicitamente que precisa que aquilo dê certo, sua postura comunica urgência, sua energia comunica necessidade, e necessidade raramente transmite segurança. Jung dizia que aquilo que não está resolvido dentro de nós acaba buscando confirmação fora. E muitas vezes, essa necessidade de convencer nasce justamente de um conflito interno que ainda não foi acalmado. Mas quando você se acalma de verdade, algo muda profundamente. Você não sente mais que precisa ganhar a aprovação de todos. Não sente que precisa provar seu valor a cada interação. Não sente que aquela oportunidade específica é a única chance da sua vida. Isso não significa arrogância, não significa frieza, significa coerência interna. Você passa a falar apenas o necessário, sua comunicação fica mais simples, mais direta. Você não entra em debates para proteger seu ego, não tenta forçar entendimento. Se alguém não concorda, você escuta sem entrar em conflito interno, porque no fundo, você já não está tentando arrancar algo do mundo. Quando a mente está em conflito, cada discordância vira ameaça, cada silêncio vira rejeição, cada dúvida do outro vira um ataque pessoal. E então você reage tentando se explicar melhor, se vender melhor, parecer melhor. Mas quando existe calma, você não reage, você escolhe. Você entende que quem precisa ser convencido talvez não esteja alinhado. Entende que insistir demais muitas vezes nasce do medo de perder. E quando você não está mais com medo, sua postura muda naturalmente. Você começa a agir como alguém que confia no próprio valor, independentemente da resposta imediata. E essa mudança é sutil, mas poderosa. Porque pessoas seguras não convencem, elas transmitem. Elas não pressionam, elas apresentam. Elas não imploram, elas propõem. Elas não se esforçam para parecer confiantes, elas estão confiantes. E paradoxalmente, é justamente quando você para de tentar convencer que começa a ser levado mais a sério. A calma elimina o excesso, elimina o ruído, elimina a necessidade constante de provar algo. Quando você entra nesse estado, sua presença fala antes das suas palavras. E você percebe que aquilo que é para acontecer não precisa ser forçado. Precisa apenas encontrar alguém que esteja inteiro por dentro. 2. A urgência emocional diminui. Outro sinal claro de que você entrou nesse estado interno de calma é que a urgência emocional começa a desaparecer. Não é que você pare de querer. Não é que você perca a ambição. Não é que deixe de agir. O que diminui é aquela sensação de que tudo precisa acontecer agora. Quando existe ansiedade por um resultado, existe também uma pressa silenciosa, uma cobrança constante, um diálogo interno acelerado que repete que você está atrasado, que precisa resolver logo, que não pode perder tempo. Essa urgência contamina suas decisões. Você aceita o que não deveria aceitar. Você responde antes de pensar. Você entra em situações por medo de ficar sem nada. Você força conversas que precisavam de maturação. A mente ansiosa cria a ilusão de que, se você não agir imediatamente, algo será perdido para sempre. Mas, na maioria das vezes, essa pressa não nasce da realidade, nasce do medo. Jung compreendia que aquilo que não é integrado dentro de nós ganha intensidade emocional.
E essa intensidade, quando não é observada, nos governa. A urgência, muitas vezes, é a expressão de um conflito interno não resolvido, uma parte sua que teme escassez, rejeição ou fracasso. Quando você se acalma de verdade, essa parte deixa de comandar suas escolhas. Você começa a perceber que não precisa correr atrás de tudo, nem responder a tudo, nem agarrar cada oportunidade como se fosse a última. Existe uma mudança sutil na forma como você sente o tempo. Antes, cada dia parecia uma cobrança. Agora, cada dia parece construção. Antes, o silêncio de alguém gerava ansiedade. Agora, você entende que nem tudo exige reação imediata. Antes, qualquer atraso parecia um sinal de que algo estava dando errado. Agora, você enxerga processos com mais maturidade. A urgência emocional diminui, porque sua identidade deixa de estar atrelada ao resultado imediato. Você não sente mais que precisa provar algo agora para se sentir suficiente. Não sente que sua vida está escorrendo pelos dedos. Não sente que está competindo contra um relógio invisível. E isso muda completamente sua energia. Pessoas em urgência transmitem tensão. Pessoas em calma transmitem estabilidade. Quando a urgência diminui, suas escolhas ficam mais estratégicas. Você começa a agir com clareza, não com impulso. Você avalia melhor, observa mais, decide com menos ruído interno. Isso não desacelera seus resultados. Pelo contrário, muitas vezes acelera, porque decisões tomadas sem pressão tendem a ser mais precisas. Relações construídas sem desespero tendem a ser mais sólidas. Oportunidades escolhidas sem medo tendem a ser mais alinhadas. Agir como se tudo já tivesse dado certo não significa cruzar os braços. Significa não agir a partir da carência de que precisa dar certo imediatamente. Quando a urgência emocional diminui, você para de tentar forçar o tempo da sua vida e começa a confiar no processo. Essa confiança silenciosa organiza sua postura, organiza suas escolhas e aos poucos organiza também os resultados. Não porque você controlou tudo, mas porque deixou de ser controlado pelo medo. 3. Suas decisões ficam mais simples. Quando você entra nesse estado interno de calma, algo muito prático começa a acontecer. Suas decisões ficam mais simples. Não necessariamente mais fáceis, mas mais claras. Antes, quando havia ansiedade por um resultado, cada escolha parecia carregada de peso, como se uma decisão errada pudesse comprometer todo o seu futuro, como se cada passo precisasse ser perfeito. Você pensava demais, revisitava cenários, criava hipóteses negativas, tentava prever todas as possibilidades, e quanto mais tentava controlar o desfecho, mais confuso ficava. A mente ansiosa complica porque tenta eliminar qualquer risco. Ela quer garantias antes de agir, quer segurança total antes de decidir. Mas segurança total quase nunca existe. Então, você entra em paralisia, ou decide impulsivamente só para aliviar a tensão. Mas quando a calma se instala de verdade, a relação com a decisão muda. Você não precisa mais que a escolha seja perfeita. Precisa apenas que ela seja coerente com quem você é agora. Isso simplifica tudo. Você começa a se perguntar menos o que vai dar mais resultado imediato e mais o que faz sentido. Menos o que vai impressionar os outros e mais o que está alinhado com seus valores. Menos o que evita desconforto e mais o que constrói consistência. Jung falava sobre o processo de individuação, que é o movimento de se tornar quem você realmente é, integrando suas partes internas. Quanto mais integrado você está, menos dividido se sente por dentro, e quanto menos dividido, menos conflito existe na hora de decidir. Decisões difíceis, muitas vezes não são difíceis por causa da situação externa, mas porque há partes internas em disputa. Uma parte quer segurança, outra quer expansão. Uma parte quer aprovação, outra quer autenticidade. Quando você está ansioso, essas partes brigam, e a decisão vira um campo de batalha. Mas quando existe calma, existe integração suficiente para que uma direção prevaleça sem guerra interna. Você escolhe e segue.
sem voltar atrás mentalmente o tempo todo, sem imaginar o que teria acontecido se tivesse feito diferente, sem carregar culpa excessiva. Isso não significa que você nunca mais vai errar. Significa que você não transforma cada escolha em uma ameaça à sua identidade. Suas decisões ficam mais simples porque deixam de ser tentativas de controlar o futuro e passam a ser expressões de quem você é no presente. Você entende que não precisa prever todos os resultados para agir com firmeza. Entende que pode ajustar o caminho se for necessário. Entende que clareza não vem de pensar infinitamente, mas de estar alinhado internamente. E quando você age como se tudo já tivesse dado certo, não é porque tem certeza do resultado. É porque tem estabilidade suficiente para lidar com qualquer desfecho. Essa estabilidade reduz o ruído mental, reduz o excesso de análise, reduz o medo de errar e, no lugar da confusão, surge direção. Decidir deixa de ser um drama constante e passa a ser apenas o próximo passo natural de alguém que confia no próprio processo. 4. Sua postura começa a comunicar confiança. Quando a calma se torna real dentro de você, ela começa a aparecer fora. Mesmo que você não tente demonstrar nada, sua postura muda antes das suas palavras. Você não entra mais em um ambiente tentando ser aceito. Não observa cada reação buscando sinais de aprovação. Não ajusta sua personalidade o tempo todo para evitar rejeição. Existe uma estabilidade silenciosa. Antes, quando havia ansiedade por um resultado, seu corpo denunciava. Ombros tensos, respiração curta, olhar inquieto, movimentos acelerados, pequenos sinais que revelavam que algo precisava dar certo. E quando algo precisa demais dar certo, isso transparece. Você pode até ensaiar frases confiantes, mas o corpo comunica urgência. Pode tentar parecer seguro, mas a energia revela expectativa excessiva. A calma verdadeira elimina essa necessidade. Quando você age como se tudo já tivesse dado certo, seu corpo não está em estado de ameaça. Ele não está tentando lutar, convencer ou escapar. Ele está presente. Você fala em um ritmo mais equilibrado, sustenta o olhar sem desafio e sem submissão. Escuta sem preparar mentalmente uma defesa. Ocupa espaço sem pedir desculpas por existir. Essa mudança não é performática. Não é uma técnica de linguagem corporal. É consequência de coerência interna. Jung compreendia que a psique e o corpo não estão separados. O que acontece dentro inevitavelmente encontra forma de expressão fora. Quando existe conflito interno, ele se manifesta em tensão. Quando existe alinhamento, ele se manifesta em presença. Presença é diferente de imposição. Você não precisa elevar o tom de voz para ser ouvido, não precisa interromper para ser notado, não precisa exagerar para parecer relevante. Existe uma confiança que não tenta provar nada, e as pessoas sentem isso. Elas sentem quando alguém está confortável com quem é. Sentem quando alguém não está tentando extrair validação do ambiente. Sentem quando alguém não está reagindo por medo. Essa sensação gera respeito, porque confiança verdadeira não é intensidade, é estabilidade. Antes, sua postura podia oscilar dependendo da situação. Se alguém importante estivesse presente, você mudava. Se sentisse julgamento, encolhia. Se percebesse aprovação, se expandia. Agora, existe consistência. Você não depende tanto da resposta externa para sustentar sua posição interna. Isso não significa rigidez, significa centro. Você pode ser flexível sem se perder. Pode ouvir críticas sem desmoronar. Pode enfrentar silêncio sem interpretá-lo como rejeição. Quando a calma se instala, seu corpo deixa de estar em defesa constante. E essa ausência de defesa cria algo raro: naturalidade. Naturalidade é extremamente poderosa, porque o mundo está acostumado a pessoas tensas, ansiosas, tentando provar valor. Quando alguém simplesmente está ali, inteiro, sem esforço exagerado, isso se destaca. Sua postura começa a comunicar confiança antes mesmo que você diga qualquer coisa. E paradoxalmente é justamente
quando você para de tentar parecer confiante, que passa a ser percebido dessa forma. Não porque mudou sua técnica, mas porque mudou seu estado interno, e o corpo sempre revela a verdade daquilo que está organizado por dentro. 5. Sua identidade deixa de depender do resultado. Talvez esse seja o sinal mais profundo de todos. Quando você entra nesse estado interno de calma, sua identidade começa a se separar dos resultados que você busca. Antes, cada meta carregava um peso existencial. Se desse certo, você se sentia válido. Se desse errado, se sentia diminuído. O sucesso virava confirmação de valor. O fracasso virava ameaça à sua identidade. Não era apenas sobre conquistar algo, era sobre provar quem você era. E quando o resultado define quem você é, qualquer risco se torna assustador. Qualquer atraso parece um julgamento. Qualquer falha parece um veredito definitivo sobre sua capacidade. Essa fusão entre identidade e resultado cria ansiedade constante, porque você não está apenas tentando alcançar algo externo, está tentando sustentar uma imagem interna. Jung falava sobre a diferença entre o ego e o self. O ego é a imagem que construímos de nós mesmos, aquilo que mostramos ao mundo e com o qual nos identificamos. O self é algo mais profundo, mais estável, o centro organizador da psique. Quando a identidade está apoiada apenas no ego, ela é frágil. Precisa de confirmação externa, precisa de conquistas visíveis, precisa de aplauso, reconhecimento, evidência. Mas quando você começa a se aproximar do self, sua identidade ganha estabilidade. Você entende que é maior do que qualquer resultado isolado. Isso muda tudo. Você continua buscando crescimento, continua trabalhando, continua se esforçando, mas já não sente que sua essência está em jogo a cada tentativa. Se algo dá certo, você celebra. Se algo não dá, você aprende. Nenhum dos dois redefine quem você é. Essa separação reduz drasticamente o medo, porque o medo mais profundo nunca foi apenas falhar. Foi deixar de ser alguém, foi perder valor, foi confirmar uma narrativa interna de insuficiência. Quando sua identidade deixa de depender do resultado, você se torna mais livre para agir, livre para tentar, livre para errar, livre para ajustar, livre para recomeçar. Você não precisa mais garantir o sucesso antes de agir, não precisa mais controlar todas as variáveis, não precisa mais evitar qualquer situação que ameace sua imagem. Existe uma confiança mais silenciosa. Você entende que resultados são eventos. Identidade é construção interna. E quando a identidade está ancorada em algo mais profundo do que conquistas externas, a urgência diminui, a tensão diminui e a ação se torna mais natural. Agir como se tudo já tivesse dado certo passa a significar algo diferente. Não significa certeza de vitória, significa estabilidade suficiente para continuar independente do desfecho. Essa é a verdadeira liberdade psicológica. Você não age para se tornar alguém. Você age a partir de quem já é. E, paradoxalmente, é justamente quando o resultado deixa de definir sua identidade que você começa a produzir resultados com mais consistência. Porque agora você não está lutando para provar valor. Está apenas expressando o que já está integrado dentro de você. Em última análise, talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava conquistar algo para finalmente se sentir seguro, que precisava do resultado para relaxar, da aprovação para confiar, da confirmação externa para se sentir inteiro. Mas ao longo deste vídeo, você viu que o movimento é o inverso. Quando você para de tentar convencer, quando a urgência emocional diminui, quando suas decisões ficam mais simples, quando sua postura comunica confiança, quando sua identidade deixa de depender do resultado, você começa a agir de um lugar diferente, um lugar onde não existe desespero, não existe pressa interna, não existe necessidade constante de provar valor, existe presença. Jung entendia que a vida externa reflete a organização interna da psique, e talvez nada estivesse realmente bloqueado no mundo ao seu redor. Talvez o que precisava se reorganizar
era apenas o seu estado interno. Agir como se tudo já tivesse dado certo não é ilusão, não é fantasia, não é negar a realidade. É agir a partir de um centro que não oscila a cada circunstância. É confiar que você pode lidar com o que vier. E quando essa calma se torna real, o mundo deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de expressão. Você não corre atrás tentando provar quem é. Você simplesmente age e deixa que os resultados sejam consequência, não definição. Talvez nunca tenha sido sobre fazer mais. Talvez sempre tenha sido sobre se organizar por dentro. E quando isso acontece, agir deixa de ser uma luta e passa a ser apenas a continuação natural de quem você se tornou.